Tem uma pergunta que eu me fiz por muito tempo no tatame. Por que eu continuo voltando? Não era motivação. Tinha dias que a motivação estava em lugar nenhum. O corpo cansado, o dia longo, a agenda apertada. E eu ia assim mesmo. Colocava o kimono, amarrava a faixa e entrava no tatame. Durante anos eu não soube explicar isso direito. Sabia que eu ia, mas não sabia o porquê ia quando não queria. Meu nome é Armando Ferreira e esse é o Mais do que Imagina, um podcast sobre produtividade sem culpa. E hoje eu quero te contar o que o Karatê me ensinou que nenhum livro de gestão ou produtividade conseguiu me ensinar da mesma forma. Eu cheguei no tatame achando que o Karatê era sobre técnica, sobre força, sobre vencer o outro. Eu levei um tempo para entender que a luta principal era outra, era comigo mesmo. Tem um conceito fundamental nas artes marciais chamada kata. São sequências de movimentos, ataques, bloqueios e deslocamentos que você executa repetidamente. Às vezes por meses, às vezes até por anos, antes que se possa dizer que foram realmente aprendidos. Não tem nada de glamuroso num kata. Você faz o mesmo movimento hoje que fez ontem e anteontem e vai fazer amanhã, sem plateia, sem variação, sem novidade. Meu sensei Paulo Bartolo era muito insistente nisso. Ele dizia que o movimento que faz quando está cansado, quando não quer estar ali, quando o corpo pede para parar, esse é o movimento que revela quem você é de verdade. Qualquer um executa bem quando está descansado, motivado. O kata pede outra coisa. O kata não pergunta como você está se sentindo hoje. Ele só pede que você apareça. E tem outro princípio que vem de Okinawa, que é o berço do karatê, que moldou muito a minha forma de pensar. Chama Hara Hashibo. Significa comer até 80% da saciedade. Ou seja, parar antes do limite. Aplicado ao treinamento, 80% com excelência e constância bate 100% uma vez e nunca mais. Consistência não é mediocridade, é estratégia. Tem uma história que eu preciso contar sobre o momento em que eu mais quis desistir. Eu estava num ponto da jornada onde o treino ficou muito mais exigente. As graduações anteriores tinham sido difíceis, mas havia uma progressão clara. Você aprendia, avançava, via resultado. Nessa fase parecia que eu estava estagnado, repetindo os mesmos katas, recebendo as mesmas correções, sem sentir que eu estava evoluindo. Eu lembro de chegar em casa depois de um treino pensando, talvez não seja para mim. Talvez eu tenha chegado onde dava para chegar. E fui assim mesmo no treino seguinte. Não porque tive uma virada motivacional, não porque alguém me deu um discurso inspirador, mas porque ir ao treino já não era mais uma decisão que eu tomava toda semana, era parte de quem eu era. Esse é o conceito que James Clear desenvolveu no Hábitos Atômicos, identidade antes da meta. Ao invés de quero fazer X, a pergunta certa que sustenta o comportamento ao longo do prazo é: eu sou alguém que faz aquilo ali? Ou eu sou alguém que faz X? Eu não li esse livro antes de virar faixa preta. Eu cheguei lá pelo tatame, anos antes de ter o vocabulário para descrever o que estava acontecendo. Mas quando eu li, reconheci cada palavra. Quando o comportamento vira parte de quem você é, a avaliação some. Você não acorda todo dia decidindo se vai treinar. Você vai, porque é o que a pessoa como você faz. E tem um terceiro conceito do tatame que eu carrego até hoje. Chama Zanshin. Presença sustentada. É o estado de atenção que permanece depois que o golpe foi executado. O primeiro erro que o iniciante comete é relaxar após atacar, baixar a guarda, e é exatamente aí que fica vulnerável. Sensei Bartolo insistia nisso mais do que qualquer outra coisa. A técnica pode ser perfeita. Se o Zanshin não estiver presente, se você largar a atenção depois da execução, a técnica não vale. Aplicar a disciplina, Zanshin é o que continua funcionando quando a adrenalina do início passou, quando o projeto perdeu a novidade, quando a motivação foi embora, e só resta aquela decisão de continuar. É o que separa quem sustenta um comportamento de quem desiste quando fica difícil. Quando eu fui estruturar times nas empresas, e especialmente quando fui montar a operação remota na Itália, eu percebi que estava aplicando exatamente os mesmos princípios do tatame. A consistência que faz o time confiar em você não é talento, é previsibilidade, é aparecer, é fazer o que disse que ia fazer, mesmo quando o dia está difícil. A disciplina que sustenta uma operação remota num fuso horário diferente não é a força de vontade, é sistema,
é clareza, é um kata corporativo. Cada pessoa sabe o movimento que precisa executar com atenção, repetidamente. E o Zanshin que o Sensei Bartolo me ensinou no tatame, eu reconheço nas lideranças que funcionam de verdade. Não é o líder que resolve bem quando está descansado e inspirado, mas é o que mantém a atenção depois da entrega, que não baixa a guarda quando o projeto foi concluído, porque já sabe que é exatamente ali que o próximo problema aparece. A faixa preta não prova que você é talentoso, ela prova que você voltou, mesmo quando não queria. Isso vale no tatame, vale nas empresas, vale em qualquer coisa que você queira construir de verdade. Uma coisa concreta para você levar desse episódio. Pensa numa área da sua vida onde você quer ser mais consistente. Pode ser profissional, pessoal, de saúde, qualquer coisa, uma só. Agora se pergunte, o comportamento que quero ter já faz parte de quem eu sou? Ou ainda é uma meta externa que eu persigo com força de vontade? Se for ainda uma meta, tudo bem, é o ponto de partida honesto. A pergunta seguinte é, o que precisaria mudar na minha identidade, não na minha agenda, para esse comportamento virar parte de quem eu sou? Não precisa ter a resposta agora. Eu só quero que você faça a pergunta certa. Porque quem foca na identidade constrói consistência. Quem foca só na meta depende da motivação para chegar lá. E motivação, como você já sabe, não aparece toda manhã só porque você precisa dela. O karatê me deu muito mais do que uma faixa preta. Me deu uma forma de pensar sobre esforço, consistência e presença que nenhum livro de gestão conseguiu replicar da mesma forma. Kata, Hara Hashibo, Zanshin são 3 conceitos japoneses que carrego no trabalho, na família e na forma como eu construo sistemas que precisam durar. Se isso ressoou e você quer ir mais fundo, o capítulo 5 do livro Você Fez Mais do que Imagina aprofunda esses conceitos com mais detalhes. O link está aqui na descrição. Na semana que vem, eu vou falar sobre a mentira da Hustle Culture, porque trabalhar mais não é a resposta, e o que acontece com quem acredita que é. Esse episódio tem posicionamento claro e eu vou defender cada ponto. Até quarta-feira.